Boa noite, mulheres. Boa noite a todas. Espero que o dia de vocês tenha sido excelente, que vocês tenham feito bastante coisa. Aquelas que puderam ficar em casa, aquelas que tiveram que trabalhar. E Ana Flávia, força aí, força, porque a gente está passando por essa situação e não está sendo fácil mesmo. Eu não sei se vocês sabem, eu sou da cidade de Lins e minha família, minha mãe, meus irmãos, meu pai, são da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. 700 e poucos quilômetros. Uma amiga hoje me perguntou assim: Elô, qual é a primeira coisa que você vai querer fazer depois que a quarentena acabar? Ai, eu fiquei assim. Ela falou: você vai querer ir lá imediatamente ver seus pais, ver sua mãe? Olha, eu digo para você que não me veio nada na mente. Por quê? Por conta da ocupação. Eu quero sim estar do lado da minha família o mais breve possível, desde que todos estejam em segurança e que eu não vá de forma alguma expor nenhum deles. Como eu já contei para vocês, minha mãe é técnica de enfermagem e está na linha de frente, um dia após o outro. Esse é o meu lema. Quero parabenizar a Cristina por ter passado para a gente todas as ações que ela está fazendo. Essa foi uma recomendação que eu fiz, pedindo para mulheres do meu grupo fazerem isso. Fazerem uma lista de coisas que poderiam fazer para ajudar outras pessoas. Fazendo isso, a gente tira o foco da gente. Fazendo isso, a gente tira o foco do que nós estamos sentindo. Fazendo isso, a gente tira o foco do nosso eu e começa a olhar o outro e ver o que eu posso contribuir com o outro. É muito difícil fazer esse tipo de pedido para você nesse momento onde o mundo lá fora tá... Mas a gente tem duas opções: olhar o copo cheio ou olhar o copo vazio. Então, Cristina, parabéns e obrigada por ter dividido isso com a gente. Queremos sim ver esse vídeo da máscara. Eu já vi o da máscara número 1, agora eu quero ver o vídeo da máscara número 2. E nesse momento é realmente um momento de muita dedicação. Dedicação às nossas coisas, dedicação aos outros. Mas nada de ficar vendo notícias que vão deixar a gente mais preocupada. Nada disso, combinado? Esse é o nosso lema aqui. A gente sabe que as autoridades estão fazendo a parte delas e nós estamos fazendo a nossa. Eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa, uma mulher que me acompanha e que faz parte de um dos meus grupos. E ela estava assim, desesperada, porque ela me relatou que trabalha, não vou dizer nomes aqui, tá tranquilo. Ela trabalha numa indústria e a indústria não dispensou essas funcionárias. Ela trabalha na área de alimentação, se eu não me engano. E eu fiquei pensando, quantas de nós não estamos indo para trabalhar por necessidade? Algumas por escolhas, como é o caso da minha mãe. Falei com ela: mãe, a senhora não precisa, mas ela quer. Ela quer porque ela quer dar a contribuição dela. Eu respeito isso, já falei isso com vocês. O fato é que o detalhe que me chama muita atenção é quando a gente precisa fazer alguma coisa sem ser a nossa real escolha. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois que a tempestade terminar? E falando em tempestade, eu me lembrei de uma passagem bíblica. Vou pedir licença para vocês para relembrar, pelo menos
Eu sei que você vai entender isso como uma história ou como uma citação. Não leve para o lado religioso, mas a gente aqui vai falar de Deus, a gente vai falar de fé. E se o grupo não tiver dentro, né, de um conceito que você acha legal, a gente vai entender. Mas nesse momento a gente precisa sim aumentar a nossa fé, a gente precisa sim aumentar a nossa energia, a nossa vibração. E eu quero lembrar uma passagem bíblica que eu acho linda, linda. E eu me lembro de uma vez que eu estava sentada na igreja mesmo, origem católica, né? E eu estava sentada, era a igreja do bairro, do nosso bairro, um bairro simples. Então eram aqueles bancos de madeira, assim, bem simples. E eu me lembro de estar sentada ali e ouvir um dos padres falar a respeito disso, dessa passagem. E é interessante porque, eu não sei se ele, pela questão do sotaque, né? Ele era, se eu não me engano, francês, Padre Tiago. E é muito interessante porque ele falava e ele gesticulava. E eu senti como se ele fosse o próprio Jesus, sabe? Ai, meu Deus. E é interessante porque ele era alto, um padre vívido, muito animado, muito para cima, muito dedicado. E é interessante porque ele tinha aquele sotaque carregado e ele era muito carinhoso, principalmente com nós, com jovens, do grupo de jovens e tudo mais. E eu me lembro dessa passagem, me veio isso agora porque eu quero dividir com vocês. Que seja uma forma da gente lembrar que a tempestade vai passar. E que nesse momento o que nós precisamos é ter fé. E não podemos nos distrair da fé, porque é isso que faz a gente cair. Eu não sei se você se lembra daquela passagem em que o mar estava revolto, muita turbulência e os discípulos num barco. Eles pensaram que era um fantasma, no entanto era Jesus andando sobre as águas. E é interessante porque os discípulos, os apóstolos, eles gritavam. O medo era tanto que eles gritavam. Mas Jesus disse a seguinte frase: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir até ti, ou manda-me ir ter contigo por sobre essas águas. E Jesus diz: vem. Uma simplicidade. Vem. E Pedro, descendo do barco, o que ele fez? Pisou na água. E de alguma forma, ele foi ter com Jesus andando sobre as águas. Reparando, porém, que a força do vento movimentava tudo, ele começou a submergir e gritou: salva-me, salva-me, Jesus, da morte. E Jesus prontamente estendeu a mão e tomou-lhe pelos braços e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E olha que interessante, eu gosto dessa parte. Por que duvidaste? Puta que pariu! Cara, eu tô... Pô, olha, essa parte é a parte que eu mais gosto, gente, sinceramente. Por que duvidaste? E ele pegou Pedro nos braços e ambos subiram no barco. Gente, o cara, ele sabia que o cara ia conseguir. O primeiro cara é o Jesus, o segundo cara é o Pedro mesmo, tá? Ele sabia. Ele sabia que ele era capaz, ele sabia que ele ia
chegar até ele. Ele sabia que ele ia conseguir, mas Pedro duvidou. Ele olhou para o vento, ele se distraiu, ele se desfocou. Essa é a verdade. Ele pensou no medo e perdeu o foco. Ele pensou na tempestade e perdeu a coragem. Ele pensou na sua humanidade. Ele pensou na morte e esqueceu da salvação. Mulher, eu quero que você se lembre dessa mensagem e para aquelas pessoas que não têm esperança, que você vá lá em Mateus 14, 24, 32 e mande essa mensagem para as pessoas. De preferência, leia o texto. Leia o texto para ela. Melhor do que você de repente escrever essa mensagem, fala para ela. Lembra dessa passagem. Ah, Elô, mas eu não sou cristã, eu não sou, sei lá, eu sou ateu, ateia, né? Porque aqui é um grupo de mulheres. Eu não acredito em nada disso. Tudo bem, conta como história. Conta como história. Lembra daquelas historinhas do He-Man? Que sempre tinha um fundo de verdade, sempre tinha uma moral da história? É mais ou menos isso. Agora se lembre que se você se distrair, se você hesitar, você pode afundar. E é isso que a gente não vai fazer aqui dentro desse grupo. Tá difícil? Tá. Tá tempestade? Tá. Tá doendo? Tá. Tá inseguro? Tá incerto? Tá. Posso morrer? Posso. Posso. Eu tô falando aqui com você agora. Posso. E tá tudo bem. Se você fez do seu hoje um dia melhor, tá tudo bem. Se você fez a sua parte com o próximo, tá tudo bem. Se você já fez os seus pedidos de perdão, tá tudo bem. Se você se reconciliou com aquele que você, de repente, estava ali brigado, tá tudo bem. O que não pode é ter amarras, é ter pendências. Resolva tudo. E posso ser sincera? Dê prioridade às pessoas. Por último, as gavetas. Enquanto todo mundo está falando, vai para sua casa. Aproveita esse tempo de confinamento, arruma suas coisas, seu guarda-roupa. Eu não mexi em nada. Em nada. Nesses últimos dias eu só falei com pessoas. Eu só me empenhei em falar com pessoas. Hoje foi o dia inteiro de reunião. O dia inteiro de contato. O dia inteiro passando esperança, conversando no 1 a 1. Mostrando para as pessoas que elas precisam ter paciência e obediência. O inevitável é inevitável. E se você tem um mínimo de fé, esses 40 dias que nós estaremos aqui juntas, nessa quarentena aqui, Cris, realmente, quarentena não quer dizer 40 dias, mas aqui no nosso grupo a gente vai fazer 40 dias sim. E você pode fazer um propósito de ser 40 dias de modificação na vida de outras mulheres, de outras pessoas. Por isso o nosso grupo é 40 vezes melhor, 40 vezes mais focadas, 40 vezes mais positivas, 40 vezes mais unidas, 40 vezes mais otimistas, 40 vezes mais repleta de luz para levar para outras pessoas. Esse é o nosso papel. Sermos luz, brilharmos, para que a nossa energia alcance outros. Tá doendo? Pode ser que sim. Mas escolha, mesmo na dor, ser instrumento de amor. Nós não somos melhores ou piores do que ninguém. Elô, mas a minha vida, eu tenho
conta, meu nome está no SPC, está no Serasa. Eu até ontem era uma pessoa amargurada, mal-humorada. Nós mudamos por duas formas. Repetição, e eu falo isso incessantemente. Repetição, repetição. A gente muda por repetição, mudança de hábitos. 21 dias, 15 dias, 40 dias, 60 dias. Você fazendo a mesma coisa, você muda seu hábito por repetição. Aposto que você passar álcool em gel na mão virou um novo hábito. Você mudou uma forma de ver a vida ou de fazer alguma coisa. Lavar as mãos virou e se tornou para você um hábito. E olha que nem deu os 21 dias. Repetição. De tanto fazer e repetir, você acaba mudando. E a segunda forma de você mudar é através de forte impacto emocional. Vou repetir. Forte impacto emocional. Quando a gente sofre algo muito forte, um grande impacto, que acaba nos abalando e mudando a forma como a gente via aquilo, a gente com certeza muda hábitos, muda comportamentos. E o que nós vivemos hoje no mundo foi um forte impacto emocional, ou forte abalo emocional, como você queira chamar. O fato é que hoje está nas suas mãos. Escolher ser pessimista ou otimista, negativa ou positiva, determinada ou apática, chorar ou enxugar lágrimas. Eu tenho certeza que, independente da sua condição, existem pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, precisando de você. Ninguém é tão rico que não possa dar, nem tão pobre que não possa receber. E nesse momento, se você tirar o foco de si mesma e voltar para o outro, você vai superar toda e qualquer adversidade. Que esse grupo seja inspiração para você ser uma mulher 40 vezes melhor. Para que cada dia da sua vida, a partir de hoje, tenha uma importância diferente, não só para você, mas para o mundo. Como você vai ser lembrada, como você vai ser reconhecida depois que a tempestade passar. Acredite, existe um barco que você pode escolher ficar dentro dele com medo ou fora dele com fé. Um beijo, mulher, que a sua noite seja incrível e que cada minuto seja precioso. Fique em paz, leve luz, leve luz. Vamos juntas brilhar